Olá, boa noite, pessoal. Segunda live da semana, né? Nós estamos muito poderosa aqui. Então vamos lá, vamos dar início à live de sexta. Então lembrando que essas lives fazem parte de um projeto chamado Raízes do Boulder. É um acervo vivo da escalada feminina no Brasil, tá? Então essa iniciativa, ela é totalmente, gente, independente e voluntário. Se tiver alguém que queira ajudar aí nesse projeto, me manda um direct. Pode me ligar ou pode me mandar um direct. Então, esse projeto é independente, é voluntário e tem como objetivo resgatar, valorizar as histórias das mulheres na escalada. As que foram as pioneiras e as que estão dando sequência nessa evolução linda da escalada, como a gente viu ontem a Mari. Tá? Através de uma série de lives no Instagram, o projeto ele constrói um acervo vivo de toda essa trajetória, criando um registro permanente para as gerações e futuras gerações. A princípio ele inicia agora, ele inicia no Instagram, depois ele passa para o YouTube, no canal Raízes do Boulder e no Spotify. Você pode estar escutando em qualquer lugar. Então vamos lá. Hoje vai ser um dia muito especial, porque eu já tô agendando com essa convidada. E olha como eu tô atrás dessa moça. Lembrando, gente, é mais do que entrevista, hein? É um projeto de movimento e memória. Eu estou mandando aqui o convite para minha convidada de hoje. Hoje foi uma loucura, trabalhando o dia inteiro. Cheguei em casa quase atrasada para a live, mas deu certo. Quem vem é a Carol Nogueira. Carol, cadê você? Minha amiga baiana. Tô chamando ela. Já te mandei o convite, Carol. Ela já acessou aqui. Entrar ao vivo com Carol. Vamos lá. Olá! Tem bastante gente que eu conheço que tá entrando. Ai, que legal. Gente da escalada, gente que não é da escalada. Gente, que calor, coloquei essa blusa, mas tô derretendo. Amiga, deu certo! Oi! Eu não tô conseguindo te ver. Não me vê? Ah, não, tá preto aqui. Será que eu. Bom, Tá, mas eu tô te vendo, tá? mas eu quero te ver. Mas vem cá, eu acho que eu enviei uma solicitação para você também. Então eu acho que de repente você tem que aceitar também. Mas Será? eu Que loucura. aceitei. Não, já aceitei. Mas por que tá preta a Ó, parte a de cima Deise, aqui? a Márcia. Oi, gurias. Gente, eu tô vendo uma Olá, pessoa ô amiga. tá Eu não muito tô longe daqui. conseguindo. Ela tá em Lençóis, na Chapada Diamantina, que tem o meu coração. Meu Deus, como é Ah. lugar. E, gente, é sério. Eu já tô agendando a live com essa moça. E essa é a primeira, né? Mas como essa moça é muito cheia de compromisso, na verdade ela é mamãe, tá? Ela tá Uhum. ficando aí até um horário e tentar organizar tudo, né, amiga? Eu entendo. Mas tô bem feliz, E beber muita água. mas deu certo. Deu certo. Mas eu Tá. ainda não consigo te ver. Eu acho que não sei o que está acontecendo. Veja aí se não tem alguma coisa, porque eu não aceitei a solicitação. Eu Não, enviei amiga, tá também, tudo eu certo. pedi. Eu tô te Mas vendo. por que você tá Eu preto acho que é o aqui? sinal aí. É o sinal. Gente, amiga. Porque eu tô te vendo. Poxa. Eu tô em si. Você quer sair Tá, pra... vamos lá. Não sei, será que a gente É porque sai eu de tô... volta? Mas você quer me Tá ver. bom, então. Pô, como é que eu vou conversar com uma pessoa em preto aqui? Tá, então sai de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Ela saiu porque não estava conseguindo essa conexão me ver. Mas logo ela tá voltando. E ela vai contar um pouquinho dessa trajetória da escalada. Então, para quem não é da escalada, que está entrando, o nome do projeto Raízes do Boulder, ele nasceu. é, Ele nasceu
para tentar mostrar um pouquinho da história do boulder no Brasil. É uma necessidade uma necessidade mesmo, porque muitas mulheres me perguntavam: faz tempo que tu escala, que tipo de modalidade que se escala? Quem foram as primeiras? E eu disse: nossa, eu não fui a primeira, tem outras mulheres. Então vamos tentar fazer esse resgate, para que isso não se perca, né, futuramente. Então, para quem não é da escalada, a escalada ela tem várias vertentes e várias modalidades. E o boulder é uma das modalidades de escalada, que é aquela escalada com colchão, que é chamado de crash pad. E a gente tem a segurança de quem tá junto escalando, mas não tem corda, sabe? Costura, essas coisas não. Mas é seguro, tá? Vamos dizer assim. Depois a gente tem a escalada esportiva e aí a gente tem a escalada tradicional. Então são várias modalidades da escalada. A gente vai falar hoje com a Carol do boulder. Agora tu me vê? Não te vejo, já aceitei. Então, beleza. Já aceitei, né? Deve ser a internet que tá lenta realmente desde ontem à noite aqui em Lençóis, que a gente tá com sinal baixo. Eu acho que é pelo carnaval, muita gente na cidade, eu não entendo direito, enfim, Então me vamos conta, aí. fala teu nome, fala da onde que você tá falando, você é de que região, quanto tempo tu escala, conta pro povo aí. Nossa, quanta coisa. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Caroline Nogueira, muita gente me conhece como Carol Nogueira, né, o apelido. E eu sou baiana de Salvador, nasci em Salvador, e atualmente eu moro em Lençóis, e eu escalo desde 2007. Aí o primeiro lugar que eu comecei a escalar foi na Chapada Diamantina. A primeira cidade que eu conheci na Chapada Diamantina foi Igatu, em 2007, mas acho que segundo semestre. E aí foi o primeiro lugar que eu escalei em rocha também, né, digamos assim, por isso que eu tenho um laço muito grande com Igatu, eu sou muito suspeita a falar de Igatu. Para mim é o meu paraíso particular, né, é o meu lugar preferido, né, assim, atualmente no planeta. E por eu ter começado a escalar lá, primeiro eu nem sabia o que era boulder, né? E aí depois que eu conheci boulder através de uma pessoa, né? Inclusive essa pessoa está fazendo a live agora. Inclusive foi Então, através da Karen, amiga, através de você que me apresentou o boulder. Eu não sabia o que era crash pad, eu não sabia o que era beta, né? Assim, digamos assim, né? Eu não sabia isolar direito o move, eu não sabia direito, né? E fiquei encantada quando eu conheci, foi a primeira mulher. Já respondendo a pergunta, né, que vai ter aqui, foi a primeira mulher que você conheceu o boulder, foi a Karen também. Foi minha primeira amiga na escalada e a minha primeira, e a minha amiga até hoje, né, digamos assim, a minha best friend da escalada e se tornou também uma querida amiga, uma grande amiga de vida. Então, nós temos 17 anos de amizade, digamos assim. essa história, a gente ainda, que bom que tem as redes sociais, né, que consegue matar a saudade, É, tem é, e se atualizando, e realmente você está num paraíso, né, um lugar que eu acho que todos desejam estar, então eu acho que são os escolhidos mesmo, que estão na Chapada Diamantina, que é um paraíso. E fico muito feliz de poder participar dessa tua história na escalada. E eu lembro como se fosse ontem. ontem, Já se passou quantos? Mais de 15 anos, né? acho que, sei lá, Essas memórias 16. boas, né? Elas ficam na gente, elas nos alimentam, né? As memórias, elas fazem parte, se torna, né? É tão legal isso, estar revivendo, né? Porque a gente vai hoje reviver, né? Toda a tua trajetória, Toda a né? trajetória vai estar sendo muito Começou, emocionante. começou em 2007, foi pra lá, e daí e que foi, a gente sempre fala, né? Ela falou ali dos betas, que são as dicas, né? Que a gente vai dando para o escalador poder ou conseguir aquela linha ou evoluir. Mas o que que te deu a paixão? Qual foi essa paixão? Porque existem vários esportes, e a escalada até então a gente nem conhecia muitas pessoas que escalavam, né? Não era essa comunidade linda que a gente vê hoje, né? Era linda, mas Não, era muito pequena.
Era forte. Era minúscula. É. Era minúscula, assim, né? Então, digamos assim, um ambiente era masculino, não tinha mulher quase nenhuma. Em Salvador, eu acho, né, que eu fui a primeira escaladora de Salvador mesmo, porque até então não conhecia ninguém e ficou durante muitos anos assim, até eu conhecer Itatim, e aí Itatim já é outra trajetória, já é outra vida também, que foi meu quintal de casa, porque a Chapada era muito longe para poder ficar viajando, né? Eu ainda estudava, fazia faculdade. Então, depois, primeiramente eu comecei fazendo rapel em Salvador, ia para algumas cachoeiras, desci o elevador Lacerda. Eu sempre fui aventureira, sempre tive esse espírito aventureiro e muito corajosa. E aí eu tive um namorado que me levou com um grupo de... Ele não me levou, não, lembrei agora. O grupo de rapel, nós fomos conhecer uma parede de escalada indoor. E ele estava lá, junto com mais outra pessoa, e eu me apaixonei, porque eu não tinha sapatilha, mas eu tinha cadeirinha, eu tinha o 8, aquelas coisas de rapeleiro, né? Eu tinha o 8, cadeirinha, eu sabia fazer alguns nós, rápido assim. E aí, quando eu escalei pela primeira vez, que eu fiz o movimento de subir, assim, naquele momento que eu escalei, eu pensei assim, falei, meu Deus, que coisa incrível isso aqui, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, foi uma paixão à primeira vista, né, em rocha, em parede indoor. Não tinha a menor ideia. E aí, a partir dali, eu não tive mais vontade de fazer rapel. Eu não fiz mais depois daquela parede. Eu nunca mais fiz rapel na minha vida. E aí, eu já comecei aí eu me relacionei com esse rapaz que me levou para conhecer Igatu. E ele já escalava. E aí foi quando eu conheci Igatu e eu fiz a minha primeira via em rocha mesmo. Conheci o Rafael, que é um querido, conhecido como o Rafael Macaco, que mora em Igatu, que é o dono do Igatu Escalada Trek. Hã? Tem um hostel ainda, o Rafa? Tem, que é o Igatu Escalada Trek. Isso, é escalador aí, querido. Oi, não ouvi. Foi o primeiro escalador ali, né? Da foi o meu primeiro amigo, foi ele, e você foi minha primeira amiga. Depois eu conheci a Luan, que eu fui em Lençóis, acho que um ano depois, para escalar em Lençóis, que também só tinha ela. Eu lembro. Só tinha ela, né? Com o companheiro dela na época. Então, eles dois foram as minhas referências. Então, eu tinha você como Boulder, que foi a minha primeira amiga. E aí depois eu conheci a Luan, e aí como ela percebeu que eu tinha um jeito para escalar, eu já estava começando a guiar, eu era muito raçuda, porque aqui a escalada na Chapada ela é mais forte, ela é exigente, o grau é mais elevado, você já começa a escalar no negativo, não é fácil realmente para quem está começando. Então eu sempre fui muito corajosa, raçuda e tudo, então Deixa eu só deixar um recado. Luan, você precisa me responder, eu quero live com você. Exatamente, eu vou passar essa live para ela, ela deve estar... Falei com ela. Eu encontrei com ela ontem, a gente foi pro Rio. Ah, é? Querida, não, você tá direto, a gente escala sempre, querida. Do coração. Amo, e aí amo você ela. Ia com a Luan. Eu sempre escalava sempre com ela. Mas não boulder, né? Então eu escalei pouco tempo boulder contigo, que você passou 6 meses, depois você foi para Curitiba, deu um rolê, depois você voltou com Carleira, Paulinha, aquela galera toda. Foi quando eu realmente conheci mais uma mana muito forte. A Paulinha é muito forte, ela era muito forte. Então vocês duas eram as minhas referências. E chegaram com um grupo muito forte, né? O pessoal tudo muito forte. Já escalava V10, eu não tinha nem ideia o que era V5, V1, V2, V3, V4. Então, era muito confuso esse lance da graduação, né? E até porque também era muito incerto. Não tinha escalador de boulder em Igatu. O Rafa não fazia boulder. Mas eu conheci o primeiro boulderista aí, que foi o Marquinhos. O Marquinhos, de Andaraí. Mas ele já fazia boulder? Ele já conhecia, acho que o Rafinha, não sei.
ele abria umas linhas, o Marquinhos, escalava descalço, eu lembro. Isso mesmo. Impactada com aquela força, com aquele guri, com aquela garra. Guardo ele no meu coração também, porque é uma pessoa, nossa, incrível. Verdade, verdade. Um beijo. E aí, que foi em Andaraí. E aí eu lembro que a gente conseguiu sapatilha, e aí a gente ficou junto lá, escalando. E ele era raçudo. Ele que mostrou. Ah, ele colou na galera, que mostrou Colou os na galera. boulders. Ali na Itepinha, ali, vários. Em Andaraí, né? Sim. É tão legal lembrar. Gente, desculpe se a gente esquecer, é porque só fazem 17 anos. É só. Mas eu lembro de muita coisa. Eu lembro quando a gente fez via também juntas, que a gente foi para o cruzeiro. Aí você falava assim, guria, me disseram que aquilo fazia frio, a gente estava lá morrendo de frio, né? Porque na época o seu namorado estava escalando lá, feliz aniversário, que era um 8C9A. E aí a gente estava lá, você lembra, na pedra, vendo eles escalar, mas você não ia escalar se não fazia via, né? Se não curtia muito, né? Então era mais boulder, tinha medo, né? Eu tinha muito medo das vias. Mas Eu também. Você vai entrando em tudo, amiga. Hoje eu escalo tudo. Eu sempre escalei tudo. Mas hoje eu escalo com mais consciência corporal todas as modalidades, né? Eu escalo, amo, mas eu tenho preferências. Mas eu acho assim, quando eu falo assim de preferências, é mais pela fase que eu estou vivendo. Uhum. Eu tenho a minha bebê tem 2 anos, ainda é bebê, né? Minha bebê para sempre. Ela tem 2 anos e 4 meses. Então, para eu fazer via, eu preciso ter mais 2 amigas, ou um amigo, amiga, que ela tenha um pouco de intimidade, para a gente ir revezando para entrar nas vias. E isso requer tempo, né? Eu tenho que me dedicar, demora mais um tempo. A gente não escala em 1 hora e meia. Você vai no boulder e em 1 hora e meia você tá morto já, entendeu? Então você já tem vários pegas. Mais rápido, né? E você evolui mais rápido. Eu sempre falo para quem está começando que é importante fazer boulder, é importante fazer os treinos no muro ou na rocha mesmo, porque você evolui muito mais rápido. Uhum. E havia, então, outras mulheres no boulder ali com você, era mais a Luan, né? Olha, eu não lembro, eu não fazia boulder, era muito raro com a Luan, era via e eu tinha muito medo, né? Então ele já... Como é que era ser mulher nesse ambiente? A gente escalava com os meninos, né? A gente Sempre escalava com ele sempre. Assim, poxa, quando eu comecei a ver umas meninas chegando em Ingatu, assim, era quando eu morei lá, né, em 2014, que não tinha nenhuma menina também. Então, quando chegava uma ou outra, assim, que era muito legal e a gente escalava juntas, eu fazia questão, né? Uhum. Eu evoluí muito mais porque eu repetia muito dos boulders para poder mostrar para quem estava vindo. Então, aí eu fiquei famosa, assim, entre aspas, muita gente me conhece daquela época de 2014 em Ingatu, porque eu fazia questão eu repetia todos os boulders que eu já tinha entrado, eu adorava, eu entrava em qualquer grau, né? Eu mesmo eu mandando aqueles boulders várias vezes, eu repetia o crux várias vezes, porque eu queria que a pessoa conseguisse mandar. Então, eu sempre fui assim, a minha escalada, ela sempre foi muito didática, assim, muito mais na vibe de ver que o pessoal tá feliz, não naquela bitolação de eu já entrei, não quero entrar mais, eu tô cansada, tal. Eu nunca fui assim, né? Então, eu sou muito mais do momento mesmo ali, de querer que aqui a pessoa consiga. Então, eu sou muito dessa. Eu gosto muito disso. Então, vamos só voltar um pouquinho. Você é de Salvador. Salvador. E hoje você mora em Sou teropolitana. Hoje eu moro em Lençóis. E como que foi essa transição, dessa mudança? Foi pensando em da rocha? O que te motivou a sair de Salvador e ir para Chapada Diamantina? Bom, eu fui morar na Chapada em 2014. O que foi essa transição, assim? Que te deu um... Primeiramente, porque não tem escalada em Salvador.
Então, por mais, eu tentei fazer vários outros esportes, né? Eu fazia jiu-jitsu, eu fazia dança, eu fazia musculação, eu tentava ocupar o meu tempo, e os finais de semana eu ia para Itati. Isso era muito corrido. Então, eu comecei a não ver ânimo em morar em Salvador. Não me motivava, não tinha nada que me motivasse, eu não aguentava mais, né? Então, aí, quando eu graduei em medicina veterinária em 2012, e aí fiquei só mais um ano, o suficiente para eu resolver o que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha uma clínica veterinária, aí eu passei o ponto e resolvi mudar totalmente de vida. E pensei, não, eu quero morar aonde tem a escalada, onde eu tenho os meus amigos, que é o que me faz feliz, é o que me motiva mesmo, né, a viver. Então, foi quando eu vendi tudo e coloquei tudo que estava dentro do carro e fui direto para Igatu. Como não tinha veterinário na região, né, era muito, muito raro, eu tive muito incentivo de um amigo chamado Valadão, André Valadão, que é muito conhecido aqui. E ele falou, vem para cá, porque eu comecei a ensaiar a vir. Ficava nas férias, ficava 2, 3 meses, né? Aí às vezes eu tinha que sair correndo, voltava para Salvador por causa da clínica e vinha de novo, então começou a ficar muito cansativo. E eu comecei a ensaiar atendimentos em Lençóis, então eu comecei a ficar conhecida. Foi quando eu me mudei de vez, sem ter casa onde morar, eu fiquei na casa de amigos, e eu fui direto para Igatu e comecei a fazer o esquema de trabalhar. Eu morava em Igatu, ficava 4 dias em Igatu e trabalhava 3 dias em Lençóis. Então, eu ia toda semana para Lençóis. Só que eu ficava na casa de amigos, não levava equipamento, porque o meu foco era para poder escalar. Uhum. Né, em Igatu. Então, nesse ritmo, eu evolui muito rápido, porque os 4 dias que eu tinha para ficar em Igatu, eu só escalava. Eu escalava 4 dias seguidos. E quando emendava o final de semana, aí que eu escalava até 5 dias, só parava de escalar quando a mão realmente não aguentava mais. E obrigatoriamente eu tinha que descansar 3 dias, que eram os dias que eu estava em Lençóis. Amiga, então, vamos. Uhum. Tá caindo, é? Diga. Não, escutando. Então, assim, e aí você fez essa transição e foi em 2014, definitivo, e depois. E tá aí eu sei que muitas coisas aconteceram nesse Muitas coisas, amiga. cara aí, né? Tentou, mas ficou aí. Me diz Fiquei assim, 3 anos aqui. Entre Igatu e Lençóis foram 3 anos. tá, você viu essa evolução, vamos falar assim, da cidade de Igatu no cenário da escalada? Eu quero que você fale um pouco desse cenário. Como era e como... Porque Está agora. era uma coisa, 2014 era outra, 2026 eu vi Nossa. o Teto Boulder agora, fiquei chocada de gente, tá? E assim, legal que a galera tá indo, que legal que tá contribuindo com o local, né? Com os locais, né? Porque uma vez a gente não tinha nem assistência para poder ficar aí, né? Uhum. Evoluiu muita coisa, né? A cidade se desenvolveu bastante. Bom, e tem o lado, se você quiser falar algo que você não gosta, ou que você acha que... Porque lógico que a gente... É uma tem os outra 2 lados. escalada, né, amiga? É uma outra escalada de 2007 para hoje, 2026. Mas eu quero que você fale dessa crescente, né? Uhum. Porque isso você acompanhou a crescente na escalada. Então é sobre isso, né? É importante a gente deixar o registro de que você começou em 2007, que tinham poucas linhas. Conforme o pessoal iam abrindo as linhas, nós mulheres íamos tentando. A gente não tinha visão ainda de abrir boulder, né? Mas a gente ajudava na consolidação dos graus de dificuldade. E agora, né? Porque se a gente parar para pensar agora, ontem eu estava com a Mari conversando, a Mari mandou 5 V10 numa temporada de um mês. Entende? Então é muita evolução da escalada feminina. Então eu quero que você fale o teu ponto de vista.
Realmente não tem como negar que evoluiu, que a escalada de 2014. Vou começar a falar de 2014, que foi a época que eu morei em Gatu, que eu pude realmente acordar e não ter ninguém para escalar. Não ter nenhuma mulher para escalar, só tinha o LP. Então, e às vezes alguns meninos que iam lá passar temporada, né? Tá, o Feia passou um tempo lá e faltou energia aqui, voltou. Eita, caiu. Você tá aí ainda? Sim. Ai, que bom. Bom, deu um apagão, né? Você viu, né? Bom, então, eu escalava só com os meninos mesmo. E 2000, aí teve o Igatu Boulder, poucas mulheres, né? 2015. E a sorte era que eu sempre fui assim, meio que eu não esperava eles me convidarem. Eu estava lá. Aí ele mandava mensagem para mim, Carol, vamos tal horário. Eu estava lá. Às vezes eu voltava do trabalho, ainda na subida daquela estradinha de pedra, eu já sabia onde ele estava, eu já levava a sapatilha, já deixava dentro do carro, que eu nem ia para casa, porque eu morava numa casa um pouco distante dali da praça, né? Então, dali eu já ia, então eu aproveitava as oportunidades. E outra coisa, falando da escalada em si, eu não aquecia em V2, V3, eu aquecia nos V5, porque eles já aqueciam nos V5. Então, isso me ajudou a evoluir muito também. Eu entrava em todos os boulders, eu entrava em V7, V8, V9, onde eu conseguia ir, eu entrava. Então, eu falo muito disso também para quem está querendo evoluir, para entrar, independente do seu grau, tente, né? Porque o grau ele é muito individual. Então, eu senti, assim, eu fiquei em 2014, 2015, 2016. 2017 eu fui morar em Mucugê, né? Já teve uma evolução enorme. E aí, de 2017 até hoje, tanto de evolução, de quantidade de boulder e em quantidade de mulheres que vem crescendo, é chocante, realmente, né? Então, a Mari eu conheci tem pouco tempo, deve ter um ano que eu soube da existência dela, né? A Jordana eu conheci em Gatu pela primeira vez, né? O LP falou para mim assim, ó, tá chegando uma sinistra, uma monstra. E ela estava aí começando a escalar V7, V8, foi quando foi incrível também conhecer uma mulher tão forte quanto ela, né? E eu pude presenciar entrando em graus mais difíceis também. Um homem elástico que ela mandou em poucos pega, que era um V7, nenhuma mulher tinha mandado ainda, né? Entre vários outros também incríveis. A Aurora, que ela mandou, ficou super felizona, V10, que era um projetinho meu, né? Para quem é baixinho se encaixa bem. Então, daquela época para cá, é muito diferente, porque hoje você pode fazer trip de mulheres, você pode chegar em Gatu e ter uma mulher agora para poder escalar. Na minha época, não tinha, né? Então, só tinha o LP e quem estava lá para poder escalar também, visitando, né? Mas basicamente era eu e ele, né? Ele era meu parceirão. Às vezes a gente ia escalar, ele ia só para fazer a minha segue, ele nem escalava, porque ele já sabia que eu ia mandar aquele boulder. Então rolou uma parceria muito, muito verdadeira, muito sincera. Eu sou muito grata, ele é uma pessoa que tem um coração enorme, o LP. Nossa, amiga, lembrar é voltar no tempo, né? Eu tô aqui lembrando aqui. Tô comendo voltar... a banana, que eu tô com fome. Tá comendo a banana da terra frita. Ai, essa Carol. Que saudade, amiga. Que bom relembrar, né? Vários momentos e transformações e mudanças da escalada, né? Hoje a gente nem conhece mais quem escala, né? Amiga, é muita gente. Oi, menina. Quando aparece uma... Cifra. Beijo. Olá. Hoje, quando eu paro para pensar assim, né, a quantidade de meninas escalando, hoje em dia tá meio que tá tudo igual, né? E hoje em dia, na real, tá tudo igual não, as mulheres estão sinistras.
Hoje em dia, isso é muito legal. Você vai num setor, é bem provável que as mulheres mandem mais rápido as vias e os boulders do que os meninos. Isso tá muito incrível, né? Porque eu acho que uma vez a gente não tinha muita referência. Isso, é. Os homens, eles são mais fortes, né? Isso é fato. São, geneticamente, né? E aí a gente não tinha muita referência de mulher. Então a gente tentava dar o bote que eles davam, buscar aquela e a gente não conseguia. Então, conforme veio o número de mulheres, a gente foi achando o nosso jeito, né? E viu que não posso deixar de citar o nome da Lili, de Lençóis. Eu vou entrar em Lençóis ainda. Também está escalando. Ah, então tá. É muita coisa. Lençóis aqui, eu tenho... Por que eu escolhi Lençóis também, né? Eu poderia estar morando em Andaraí, né? Porque tem como trabalhar lá também. Eu morei em Mucugê, para ficar perto de Igatu até. Mas Lençóis, cara, Lençóis tem uma rede de apoio muito bacana. Aqui tem várias famílias, né? Melhorou muito a cidade em si, em relação à prefeitura, em relação à saúde e segurança, né? Saúde pública. E parceria, né? Luan mora aqui com o Rude. A escalada cresceu aqui, gigantesco. Aqui é um polo sinistro de via, de boulder também. Tem muita coisa aqui, e aqui só, com graus altíssimos, né? E amigas do meu coração, que eu tenho amizades há muitos anos, como a Lili, que é mãe também, né? A gente bota os filhos para poder ficar junto. E é uma parceira mesmo de rede de apoio de escalada, de amizade, né? Que tá ali junto, presente mesmo. Tem a Joyce, a Japa, que não escala tanto, mas também conhece, já escalou, e é guia, e tem uma filhinha também. E várias outras meninas aqui agora. E outra coisa, tem um ginásio de escalada em Lençóis, né? Que tem em Salvador, não tem em Igatu, não tem em nenhum outro lugar. Então, depois que montou um ginásio aqui, hoje mesmo eu treinei ontem, treinei terça, e aí eu tô voltando a treinar no muro. Então, no muro, para mim dá, né? Porque é isso que eu disse, no máximo 1 horinha de treino é como se eu tivesse treinado para a semana toda, né? Porque o muro tá bem massa também. E parcerias, né? Eu tenho as amigas aqui. Eu tenho outras amigas mulheres, a Lari, que é bem forte, Larissa, que era ex-rasta de São Bento do Sapucaí, que eu morei em São Bento, mas eu conheci a Larissa em Igatu, quando eu morei em Igatu, né? Então, quem ia escalar em 2015, 2016 em Igatu, tinha uma referência de Carol baiana, que mora em Igatu. Então, não chegou uma menina, eu não conheço, que passou por Igatu nessa fase e não me conheceu, né? Então, porque eu caçava elas. LP falava, tem Carol, tal, vou te apresentar, vou te passar o contato. E aí eu fazia questão de escalar. Eu poderia estar morta, mas eu ia escalar. Poderia estar com as mãos, eu ia escalar. Eu passava os boulders, eu queria que aquela mulher curtisse aquele momento ali incrível, que Igatu é sensacional. E aqui em Lençóis agora tem muitas mulheres escalando, muitos homens também, ginásio, tem o Barro Branco agora, que a Luan mora lá, então tem escalada todos os dias aqui, né? Então, tem escalada no... Ave Maria, não dá nem para poder falar, que é muita escalada aqui, cresceu demais mesmo. Só tinha o Parque da Muritiba, agora tá gigante. Então, vale a pena demais. Só essa área, né? Porque Chapada é gigantesco, né? Tem Ibicoara, que é outro polo gigantesco também de escalada, tem muita parede. E lá em Lençóis... Tem uma referência para você deixar registrado, assim? O pessoal pode procurar qual abrigo. Lá, bom. Boulder tem um Vinicim, que é super querido, né? Você consegue lá os contatos com a família X, que é a referência, né? Eles são, né, a referência da escalada em Ibicoara. Foram também os primeiros escaladores em Ibicoara que eu conheci. São amigos queridos de longas datas do meu coração.
Então, chegando lá, procura a família X, que eles, se não puderem escalar com vocês, eles vão indicar pessoas para poder escalar com certeza. Foi aonde foi feito o último N agora, né? O encontro de escalada do Nordeste o ano passado. Foi lá. Foi no abrigo deles, né? Família X. Lá. Não dá. Oi? A cachorrada. E daí? Cortou. Não te ouvi que você falou, não. Eu disse que a cachorrada aí tá enlouquecida. Tá aqui embaixo. Eu tenho 3 cachorras. Tenho 3 cachorras. E 3 gatas. E uma bebê. Oh, vida boa, viu? Eu gosto assim, dos bichinhos. Então fala, vamos registrar aí. Qual que foi o boulder ou a guia que você mais gostou, que mais te marcou? Por quê? Foi o processo? Foi a conquista? Tu lembra? Bom, eu lembro do meu primeiro V5. Se eu esperar, saiu assim. Eu primeiro mandei V5 para depois mandar alguns V3 e alguns V4, né? E por isso que eu sempre falo. Esse lance de graduação é muito individual. Eu mandei o Sativa, Safira, Sativa. Eu acho que é Sativa. Inclusive foi um boulder aberto pelo Marquinhos de Andaraí. É um V5 de tetinho super difícil, apertadinho, porque ele é muito regleteiro, né? E eu mandei assim super rápido, eu tava com o LP. A maioria dos meus boulders foram com ele. Então esse é um boulder que me marcou muito, que hoje em dia eu não consigo mais remandar. Eu não consigo mandar ele novamente, eu tenho que ir lá dar um pega, me aclimatar de novo, né? Porque a escalada lá é bastante forte. E um V7 que eu fiquei 2 meses para mandar ele. Eu não mandei ele antes porque eu tive uma lesão nos meus isquiotibiais que estavam fracos. Eu, né, já estava já na virada, caí porque eu fiz uma força a mais. E aí eu lesionei, fiquei 30 dias sem usar. Mas eu continuei escalando. Eu lembro que eu fiz uns boulder com LP. Olha que massa como são as coisas, né? Ele é muito querido. Eu falei, LP, eu quero escalar, mas eu não posso usar o calcanhar. Qual é o boulder que a gente pode ir? Aí ele me levava nos boulder e ele fazia o beta. Não, você vai fazer assim, porque assim você não usa o calcanhar. Então ele inventava uns beta para eu mandar os boulder e eu mandava uns V5, V6 de outra forma. Depois, quando eu comecei a usar, depois que eu mandei o boulder e tal, que era o meu projetinho, eu ia de novo nesse, eu já usava o calcanhar, né? E era diferente o boulder. Então, eu tinha essa oportunidade de escalar 2 vezes de betas diferentes. Mas foi o Bonde do Cerrado, um V7 que ficava no setor do Lagarto, que eu acho que hoje em dia nem tem mais, eu acho que esse setor, porque foi comprado, era um setor privado. Então, era um teto muito difícil, que um pouco antes, assim, um pouco mais SDS, era o Bonde do Oeste, que era um V8 sinistro. Eu fui nesse bloco com você, amiga, eu lembro. Foi, isso mesmo, lindo. Esse bloco era o meu bloco favorito. Por quê? Porque é muito acessível, era do lado da praça e os crash pads dormiam lá. E agora não... Agora não mais, eu acho que eu nem da última vez, eu vou até me certificar do LP, né? Se ele tiver aí, puder falar e tal. Eu acho que ele não está tendo mais acesso, mas tinham linhas incríveis, né? Vários V5, V6, V4, um só, né? Sem beta o nome, aí tinha vários outros, né? E, amiga, o que você leva para tua vida, todo esse processo de trabalho no boulder, de dedicação? Porque quem não é da escalada, é assim, ó, é ficar muito tempo, às vezes, tentando um movimento, né? Isso, então, um ato de persistência, de querer. Eu digo que quem escala tem que querer e querer muito. Muito. Porque é difícil. Na verdade, essa fala é do mestre Gimão. O Gimão que diz,
tem que querer e tem que querer muito, porque ela exige. E a gente acaba trazendo para nossa vida, né? Muito da escalada, do ato da persistência, de querer, de não desistir, né? Como é que foi esse processo? Você consegue levar a sua vida? Você mudou teu estilo de vida depois que você conheceu a escalada? Ou você manteve o teu estilo de vida como era uma Carol antes e a Carol agora? Ó, a escalar, a Carol, eu não tenho nem recordação da Carol antes da escalada. Pareceu que, ó, quando eu conheci a escalada, veio uma chave na minha cabeça que virou totalmente. Porque não é somente, eu vou virar escaladora. Não, não é isso. Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu passei a enxergar o que era lazer, o que era diversão, de outra forma. Porque apareceu um esporte incrível, né, na minha vida e que me deixava forte ao mesmo tempo, né? E obrigatoriamente eu tinha que ter um estilo de vida simples. Então, eu vi como valores, entendeu? Então, hoje eu agradeço a pessoa que eu sou de ter conhecido a escalada. Se eu pudesse ter tido conhecido bem antes, eu acho que seria diferente desde a minha adolescência, né? Eu teria outros valores também, acredito isso. Então, a escalada é um esporte que eu gostaria que todas as pessoas conhecessem. Não que fossem escalar, virassem escaladores, ótimo se virassem. Mas que conhecessem, porque é um esporte ancestral, né? Então, antes de a gente andar quando a gente é bebezinho, a gente escala primeiro. Então, é algo que as pessoas pensam que é uma coisa difícil, mas não é difícil. É uma coisa só você sustentar o seu corpo. É você subir com o seu corpo. Então, não é nada demais. Porque tudo é treino. Para qualquer coisa que você faça na vida, tudo é treino, né? Ninguém nasce como mãe, a gente estuda, né? Fazer faculdade, a gente estuda. Para ser uma boa pessoa, a gente estuda, né? Então, como qualquer outro esporte, né? Corrida, natação, pedal, a gente estuda e a gente treina e se torna aquela pessoa, né, mais disciplinada e dedicada e forte, né? Por conta dos treinos. Então, eu aprendi muito a resiliência, né? Tipo assim, esse lance de você ficar embaixo de um boulder repetindo o move até conseguir, porque ele vai acontecer por repetição, é algo extraordinário. É muito incrível. Então, a gente consegue tudo pela repetição. Então, o boulder é isso também, né? Lógico que eu, vou ficar tentando um move de V10, sendo que eu estou começando V3, V4. Lógico que não, né? Mas devagarzinho você vai isolando. Outra coisa que eu também aprendi, que eu não sabia direito, eu aprendi com uma figura a isolar, foi quando ele estava passando uns tempos em Gatu, ele ficou lá na minha casa, né? Eu morava numa casa bem grande, então eu recebia muitos amigos na minha casa. E que também, por conta disso, eu ia escalar com eles. Então eu gostava de receber as pessoas na minha casa, porque era um incentivo para eu escalar. Isso é um mó barato, eu adorava isso. Então, foi o Fontes, o Gustavinho Fontes. A gente foi escalar um dia, e eu estava fazendo o bowl desse, inclusive, e foi por causa dele que me incentivou a fazer o tribo do Cerrado, que era um V7. E aí ele me ensinou a isolar move por move. Que eu isolava um ou outro, mas ele falou, não, você não tem que tentar outros lances, você tem que tentar todos, um por um, com paciência, estar bem alinhado, um por um, e engatilhar todos, né? Colocar todos juntos e fazer tudo. Foi assim que eu consegui evoluir. E é assim que eu levei para a minha vida, né? Aquele passo de formiguinha, né? Até a minha volta agora está sendo com muita paciência também. Eu estou evoluindo muito mais rápido, com mais paciência e aceitando o meu corpo. Apesar que eu tenho 40 anos agora, né, hoje. Então, eu tenho mais força e consciência corporal, digamos, vamos se dizer, quer dizer, eu não tenho mais força como que eu tivesse com 25, né? Mas a minha consciência e a minha experiência me torna mais forte do que os meus 25, 30 anos, a fase que eu tava mandando um V7, fortuna, sacou? Você conseguiu entender? Eu consigo. Hoje,
Hoje eu escalo com muito mais conforto, eu entro em qualquer via de 8º grau, mesmo que eu estou agora aqui, com muito mais segurança e confiante, porque eu escalava antigamente com muito medo, porque eu não sabia escalar. A verdade é essa. Eu não sabia escalar. Eu tinha 3, 4, 5 anos de escalada, mas eu não sabia escalar. Eu aprendi a escalar passando os perrengues em Gatu. Quando eu realmente aprendi a sofrer. A falar, não, olha, tá foda, eu tô toda dolorida, tô com as peles da mão aqui, tudo parecendo uma barata descascada, tá? Mas, rapaz, doía o corpo inteiro, mas é a dor da evolução, é a dor da evolução. O pessoal pergunta se a gente usa alguma luva para escalar. Não. Não. A gente não. usa só o magnésio, carbonato de magnésio, que é o mesmo que as ginastas usam. Ele ajuda a mão um pouquinho mais seca e a ficar um pouco melhor na pedra. Eu até fiz um vídeo falando do magnésio e eu quase morria de rir com os comentários. Porque quem não entende, né, quem não é do ramo da escalada, toda vez que uma pessoa passa magnésio e põe a mão na rocha, ele vai fazendo marcas, né, amiga? Vai pondo marcas. E essas marcas, elas tiram a textura da pedra. Entende? Daí eu pedi pra galera escovar, mas riram de mim, debocharam. Mas é porque você perde a textura da pedra. Então, assim, é importante você manter essa textura, até para manter a linha como ela foi aberta. E para respeitar quem vem depois, né? O próximo escalador. Que tem muito negócio de querer tentar a primeira vez, sem ver ninguém. E também para diminuir cuidado com os setores, com cuidado com as linhas. O impacto, né? Controle. Diminuir o impacto visual, né? Porque por mais que aquele ambiente seja de escalada, eu não acho bonito quando eu chego no lugar e tá aquele excesso de magnésio. Não, é horroroso. Primeiro dá uma confusão mental. Você não sabe onde é que você vai pegar, porque tá tudo marcado de maneira assim exagerada. Às vezes marcam demais o pé. Você nem vai pegar no pé, mas bota muito magnésio no pé. Então, para que o pé que eu falo? Aqui você vai pisar, né? Então, não tem necessidade. O correto mesmo, você tá ter sua escovinha, levar sua escovinha, escovar antes de escalar e escovar depois de escalar. Esse é o correto que nós todos deveríamos fazer, né? Que às vezes a gente não faz, na maioria das vezes. Tanto via quanto boulder, na minha opinião, né? Se for um setor que já tem que ir lavado como coisa boa em Igatu, vira e mexe, passa tromba d'água, né? Chove, então limpa as agarras, limpa. Mas aquele setor que é negativo, que quase não chove, eu acho legal, interessante dar uma escovada também, com certeza. Mas lembrando ao lance que a gente estava falando aqui das mãos, né? Quanto mais você trocar de pele, melhor. Sua mão, se você for uma escaladora realmente, que você, na raiz, que você se dedica e você colocou isso como prioridade na sua vida, assim como escovar o dente, tomar banho, essas coisas que é escalada, sua mão naturalmente vai ficar com mão de pedreiro. Não é só a textura, é a carne dura, né? Calos também. E isso te dá uma segurança quando você pega. Mas isso acontece, e tanto faz boulder, eu conheço pessoas que escalam boulder com a mão bem dura, e conheço pessoas que escalam via também com a mão super dura, né? Mas tem aquele lance, né? Você pode zelar pela sua mãozinha, né? Você não vai ficar com a mão de troglodita, né? Mas você pode zelar, você pode usar creme, mas ela será uma mão diferente. Ela vai ser uma mão. Quando alguém pegar na sua mão para te cumprimentar, ela vai sentir que é uma mão de escalador. Não tem como. Isso, e unha grande não existe, né? Mas isso são as peculiaridades de ser escalada, de ser escaladora, que é incrível. A gente vê que são alguns betas ou macetes que a gente vai ganhando ao longo da nossa experiência, né? Mas que realmente, quando a gente começa a escalar, a gente tem
sentem muitas dificuldades. E uma delas é essa questão da pega, da mão mesmo, porque Da dor, né? é a dor, né? Então, tem hoje escalada para todo mundo, né? Então, hoje tem uma escalada que não exige tanto, né? De você pode escalar mais por diversão, escalar final de semana, né? Daí não vai manter. Agora, se você é frenético, É. a Carol falou, frenético, eu tinha amigo que não lavava nem a louça. Eu, ó, Ah, me poupe, né? A gente sabe que isso é ridículo. Eu sei quem que está falando. São vários meninos nessa época. uma Eu hora. acho que botava super bonde para ficar grossa assim a mão. Idiota, porque trincava tudo, rachava tudo. Ó, o Super Bond aí, Carla. Vocês são feras. Obrigada. Que massa recordar. Eu quero que tu conheça essas meninas que estão na live. Eu vou levar elas tudo aí para Lençóis. Ai, venham meninas, aqui é motivação pura. Agora, uma dica legal, quando eu fazia boulder, muito tempo, muito assim, 4, 5 dias seguidos, a mão realmente sente, né? Eu botava a mão no gelo todos os dias. Eu nunca usei aquele lance de Claybon, aquelas pomadas. Eu não tenho muita paciência de usar pomadas, creme, eu não uso creme, óleo. Eu tenho que até ser um pouco mais cuidadosa em relação a isso, né? Eu não uso base, enfim, é coisa de mim mesma que eu aos pouquinhos, porque é muita coisa para fazer durante o dia, né? Não é só escovar o dente, de acordar, passar hidratante, fazer massagem no rosto, já passou dos 40, né? Zenta, tem cuidado aqui da papada. Eu não tenho muita paciência. Imagina ainda ter que cuidar da mão, cremezinho. Não, eu gosto de gelo. Gelo é incrível. Você escalou, põe a mão no gelo, que no dia seguinte sua mão vai estar incrível. Tanto de dor quanto de reconstrução. Né? Então eu aprendi isso e aí eu nunca mais, eu não boto mais creme. Eu nunca gostei de creme, entendeu? Eu gosto de botar mão no gelo. Mão no gelo e própolis. Deu? E própolis, mão no gelo e própolis. Vamos lá. Eu não perguntei, mas eu quero que você fale um pouquinho quem é a Carol fora da escalada, o que, que você trabalha. Eu quero que você divulgue o teu trabalho, esse é o espaço para divulgar, porque essa live ela vai para o YouTube e depois para o Spotify. Então Tá fala, bom. Carol, fala dos teus trabalhos, fala das tuas pesquisas, que eu acho muito legal. Também é uma das pioneiras em... Eu quero que você conte. Tá. Bom, Carol fora da escalada, sou mãe hoje em dia, primeiramente, né? Eu tô nessa função do cuidado, do cuidar, porque eu escolhi isso para mim, né? Hoje eu trabalho muito menos, para eu dar uma educação para minha filha. Eu sou mãe solo, né? O pai dela mora em Salvador, tem um estilo de vida totalmente diferente do meu. Então, eu fico a maior parte do tempo com ela. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma bebê super colaborativa, que chora pouco, que ama todos os meus amigos, ela é super sorridente, ela diz Camon, bora, eita caiu, ela é muito querida, então ela vai. Então, mas tem dias que a mamãe Carol tá um caco, não consegue, mesmo com os amigos, eu tô muito cansada. Então, eu tô respeitando muito isso de mim. E aí, o meu trabalho hoje em dia, eu sou médica veterinária, sempre trabalhei com clínica geral, mas depois de 2019 eu mudei de área, eu passei para a medicina integrativa. Né? Sempre tive contato com a natureza, sempre gostei, né, de ter uma vida simples, de morar em sítio, se eu pudesse, hoje em dia eu estava morando em sítio, né, porque eu gosto de lidar com mato, né, passarinhos, ter uma área grande na minha casa, porque eu tenho animais, né, tenho cachorro e gato, então eu gosto disso. E aí eu uni o útil ao agradável, né, que é Trabalho hoje com medicina endocannabinoide na veterinária, né? Óleo de cannabis na veterinária. Então, eu fui pioneira na Bahia na prescrição. Fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em neuro para poder trabalhar com neurologia, né?
com óleo de cannabis nas doenças neurológicas em cães e gatos e animais não convencionais, animais silvestres também, que é possível usar, né? Todo animal, ser vivo que produz sinapse, ele tem um sistema endocannabinoide, então nós produzimos cannabis de maneira endógena no nosso corpo, nós temos vários receptores no corpo inteiro, então é possível sim a gente tratar. 70% das doenças dos seres vivos, os animais têm. Então, todas essas doenças neurológicas, todas essas doenças de dor, que é tratado na medicina humana com óleo de cannabis, eu uso nos animaizinhos também. Nas aves também, já tratei aves com convulsão, doenças neurológicas. Então, dor crônica, os idosos têm muita dor. E hoje eu trabalho de forma online, né, atendendo esses pacientes no Brasil inteiro. E trabalho também em domicílio, né, presencial. Como eu estou aqui em Lençóis, e aqui tem uma demanda muito grande de animais, e tem pouco veterinário, só tem eu e mais um colega, né, que trabalha aqui, que ele também trabalha fora. Eu ainda atendo clínica geral, mas o meu forte é trabalhar com medicina canabinoide. Eu trabalho com medicina canabinoide, trabalho com fitoterapias, trabalho com acupuntura. Fiquei um ano em São Paulo e fiz uma pós-graduação, né? Eu sou acupunturista veterinária também. E é o que eu gosto de trabalhar. Então, nas minhas horas extras, eu trabalho. Mas a minha profissão hoje em dia é ser mãe, né? E quando agora estou me dedicando mais essa semana, até o mês passado, de escalada. E eu acredito não parar mais, né? O meu foco hoje em dia, o meu objetivo, minha filha já tem 2 e 4, eu estou conseguindo coincidir, eu estou conseguindo fazer treinos, né? Hoje em dia eu já consigo levá-la também para o ginásio. Então, eu estou conseguindo e eu não quero parar mais. O mais importante é a gente estar em movimento, né, amiga? Fazendo isso. E eu acho que é bem aquilo. O melhor é aquele que se diverte. Então, vamos escalar e vamos para cima. E aqui eu também faço trilha. Eu faço trilha também. Eu carrego a Nanda. É um treino, né? E eu já fiz corrida de montanha também. Eu gosto de me movimentar. Quando eu morei em Mucugê, eu fiz trilha, competi, curti demais corrida de montanha e amo até hoje corrida de montanha. A gente está quase no limite, então... Ai, meu Deus, que pena. Tão rápido, né? Ai, amiga, é tão rápido. A gente nem falou da gente direito, que a gente foi para Caiobá, a gente já escolheu outros lugares. Como é que foi assim, eu queria falar assim, o primeiro boulder que eu vi você entrando, que foi o Denorex. Quando eu entrava no Denorex, você falava assim para mim, essa guria, ela é forte, ela consegue, porque eu tava começando a escalar e tava entrando no V5. Eu sabia o que era boulder. E você me incentivou demais. Deixa uma mensagem para as mulheres, para as gerações aí que estão chegando no boulder, e para as mulheres que querem iniciar a escalada e às vezes acham que é tarde, né? Porque já tem filho, já passou dos 40, e que isso é uma bobagem, né? De dar um recado bobagem. Aí. E aí a gente vai encerrar, minha querida amiga. Tá bom, amiga. Foi ótimo. Finalmente conseguimos, né? Finalmente. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu queria ter podido ter feito antes, mas pelo menos antes tarde do que mais tarde. Deu certo, né? E obrigada mesmo. E para as meninas, de maneira geral, primeiramente para as meninas que estão começando, né? É difícil escalar? É difícil, mas tudo na vida é difícil. Até as pessoas, não existe ninguém fácil, somos todos difíceis. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, com a nossa evolução, que era o que eu não tinha. Quando a gente tá começando, a gente está muito encantado. Aquele deslumbre, a gente quer evoluir logo, mas não, tenha paciência. Porque se você fizer direitinho, sem pressa, você não lesiona. Você treine outras coisas, não só fique presa na escalada.
não seja aquela pessoa, eu não vou ser chata, né, também, pelo amor de Deus, mas que senta num lugar e só fala de escalar o tempo todo, né? Tente fazer outros esportes também, sabe? Corrida, natação, o que você queira, porque isso vai agregar na sua escalada também. A escalada sempre foi meu esporte principal, né? Mas eu fiz jiu-jitsu, eu fiz corrida, eu fazia tantas coisas, dançava também, que ajudava na mobilidade, né? Então, artes marciais é muito bom também, principalmente nessa época, agora que a gente está aí cheio de casos contra as mulheres, né? Bom ter o saber defesa pessoal, isso é importantíssimo, né? Então, quando você que está começando, tenha paciência com o seu corpo, com você mesma. Não desista, faça trips com mulheres, tá? Não tenha vergonha de chegar para uma mulher e perguntar para ela como ela fez. Você faz a minha segue, não tenha vergonha, sabe? Porque a gente que já escala há um tempo, o que a gente mais quer é ensinar. Porque a gente já passou por isso, já estivemos nesse lugar, sabe? Então, o principal é isso que eu tenho para poder falar aqui, né? E venham quando quiserem, mandam um zap para mim, um Insta, e vou ter o maior prazer de recebê-las. Mulherada, vamos... Ave Maria! Vai ser incrível! Vai ser incrível. Eu tô com muita saudade, amiga. Eu espero que esse ano a gente consiga escalar. Vai ser muito legal. Pra você conhecer a minha filha também. Sim, quero muito. Eu também, quero muito. Um beijo no coração. Um beijo para vocês todas. Da tua história, porque eu sei que eu já... É muita coisa. É muita coisa, mas é muito importante esse teu registro, tá? Para as atuais e futuras gerações. Né? Para saber como que o boulder começou, como que era, né? Como é que foi evoluindo aos poucos, né? Que não tinha crash pad lá quando começou. Eu tinha um pequenininho quando eu levei um azul, lembra? Eu lembro, pequenininho era. Então, eu nem sabia o que era crash pad, meu Deus. Crash pad. Né, amiga? E que massa a gente ver toda essa grandiosidade que a escalada vem ganhando, mas a gente eu tô te agradecendo e já quero deixar um alerta também. Vamos cuidar dos setores de escalada, vamos preservar os setores de escalada, porque tem muitos setores que são dentro de propriedades particulares e que, dependendo da conduta do escalador, ele acaba sendo fechado. Então, vamos manter um respeito com a comunidade local, né? Seja um educador. Quando chego nas comunidades, respeite as tradições das comunidades, né? Usufruam do comércio local para fomentar e ajudar essa comunidade, porque ela está mantendo tudo ali. Então, com certeza. É o recado. E agradecer, amiga, mais uma vez, muito obrigada, que deu certo. Estou muito feliz, muito, muito mesmo. Ai, que bom também, muito feliz. De outubro, essa mulher. Desde a primeira vez do seu projeto, eu vou fazer a primeira, eu queria que fosse você, eu não podia. Ah, vai ser a terceira, não deu. Ah, vai ser a quinta, não deu. Aí foi, eu virei aí, eu tô aqui, pelo menos. Estou muito forte, mesmo por estar longe, sabe? E eu sou muito grata pela escalada, por me trazer pessoas como você. Eu também, amiga, muito grata. Amo você, te amo também. E logo vai estar junto, bem abraçada. Tá bom? Tá bom, amiga. Muito obrigada também pela oportunidade. Bom carnaval aí em Lençóis, que deve estar... Amanhã nós vamos sair no bloquinho aqui. O bloquinho vai tomar no beco da Joyce, que idealizou. Vai ter um monte de criança, de amigas, vai ser super legal. Eu dei um toque na Jordana, mandei mensagem pra ela hoje. Eu falei, olha, amanhã tem bloquinho, viu? Venha pra gente... Eu acho que ela vai descer. Ela tá no Barro Branco, Jordana. Vi hoje lá. Maravilhosa. Ela que ela tá direto, tá publicando, que tá em Lençóis, tá apaixonada pela escalada aqui. Não, a escalada é incrível, o lugar é incrível, as pessoas são incríveis, a oportunidade, tá tudo muito fluindo e eu tô muito feliz também. Foi essa vibe que tá rolando agora, né?
essa egrégora incrível que está tendo da escalada fluindo, não como antes, né? Mas tá sensacional. Então vamos aproveitar, né? Isso. Vamos aproveitar essa fase incrível. Beijo Venham, 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 venham. pai que estão aí com você. Beijo na Estamos família, aqui. tá? Obrigada, amiga. Você também. Beijo no coração. Você, Leque, José, Menina, te amo. galera do que tá aí, que participou da live, muito obrigado por vocês potencializarem ainda mais esse projeto, que é lindo, que é para falar dessas mulheres maravilhosas da escalada. Obrigada, minhas amigas, meus amigos, e até a próxima live. Tchau! Até, amiga. Beijo. Tchau, meninas.